Olá galera, tudo bem? Aqui é o Pereira para mais uma videoaula sobre meteorologia, né? No capítulo de hoje vamos falar sobre altimetria. Uma questão que foi enviada aí através do Facebook, em que relata uma certa dúvida entre os alunos lá, né? Bom, é sobre altitude verdadeira. Eu gravei algumas videoaulas aí anteriores que explicava algumas questões desse tipo aí, né? Só que essa questão veio um pouco diferenciada. Aí muitos alunos acharam a questão um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Acharam uma pegadinha. Só que na verdade a questão é mais fácil, é mais simples, é menos trabalho nela. Vamos lá, eu vou ler a questão para vocês, caso ainda tenham dúvidas. Caso eu não consiga copiar, a questão vai estar descrita aí logo abaixo na descrição do vídeo do YouTube. É só clicar lá e acompanhar juntamente com as alternativas, né? A questão diz o seguinte: uma aeronave voando no FL 080 com temperatura verdadeira de 6 graus negativos estará com a altitude verdadeira de alternativa alfa igual a altitude de cidade, alternativa bravo, maior que a altitude de pressão, alternativa Charlie, menor que a altitude de pressão, alternativa delta igual a altitude de pressão. Bom, vamos lá. Eu sempre falei aqui que para calcular a altitude verdadeira com mais precisão, usamos as fórmulas aqui. Essa daqui é uma fórmula só que tem diversas partes, tá? No computador de voo também dá para fazer, só que você não tem tanta precisão, principalmente para cálculos de piloto comercial e já até nos cálculos de piloto privado também, tá? Vamos lá. Eu sempre recomendo começar aqui pelo erro de pressão, porque é para seguir uma certa sequência, né? Para criar um costume já, mas pode começar pelo erro de temperatura, não tem problema, né? Vamos lá, erro de pressão, a fórmula diz o seguinte: erro de pressão é igual a QNH menos QNE vezes 30. Aí tem erro de temperatura é igual a temperatura menos ISA vezes 0,4 vezes FL. Aí aqui vem erro combinado é igual a erro de pressão mais erro de temperatura. Altitude verdadeira é igual a altitude de pressão mais erro combinado. Bom, vamos começar aqui a calcular, né? O aluno já vem aqui, pronto, agora eu vou calcular a minha altitude verdadeira. Agora eu já aprendi. Erro de pressão é igual a QNH. Cadê o QNH da questão? Aí foi onde todo mundo parou. Não tem QNH, não tem a questão. O que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar quanto por 30? O que é que eu faço? Não sei responder, vou chutar. Só que o aluno esqueça que não existe chutômetro no avião, né? E não somos o Neymar para chutar e acertar sem estudar, né? Vamos lá. É simples. Se a ANAC não te forneceu erro de pressão, é porque o erro de pressão é igual a zero. É isso. 0 PS. Vamos provar isso matematicamente? Veja bem aqui. Se não te deu erro de pressão, vamos considerar que o QNH é igual a 1013.2. Aí vai ser menos 1013.2, que é do QNE, vezes 30. 1013 menos 1013.2 é igual a 0. 0 vezes 30 é igual a erro de pressão
igual a 0. Pronto, comprovado matematicamente, né? Agora vamos partir para o nosso erro de temperatura. Vou só deixar mais alinhado aqui para ficar mais legível aí para vocês. Só colocar 1013, fica melhor. Agora, erro de temperatura. Erro de temperatura é igual a temperatura. Qual a temperatura que temos aí do ar? 6 graus negativo. Aí repete o sinal de menos, que é da própria fórmula. Aí vamos calcular a ISA. Temperatura do ar, 6 graus negativos, menos a ISA. Qual é a ISA para o referido nível? Ou seja, 8.000 pés. Sabemos que temos o gradiente térmico padrão, que é igual a 2 graus Celsius para cada 1.000 pés. Ou seja, perdemos 2 graus Celsius para cada 1.000 pés que subimos. Ou ganhamos 2 graus Celsius para cada 1.000 pés que descemos. Isso é um padrão, mas nem sempre ocorre na realidade, tá? Se estamos a 8.000 pés em relação ao nível padrão, significa que perdemos 16 graus, 16 graus Celsius. Vamos fazer isso aí matematicamente aqui nos cálculos, né? 8.000, que é a altitude de pressão, dividido por 1.000, que esse 1.000 aqui do gradiente térmico padrão, que vai dar igual a 8. Agora, 8 vezes 2, que esse 2 aqui da fórmula do gradiente térmico padrão, 8 vezes 2 é igual a 16 graus Celsius. Isso foi o quanto você perdeu de temperatura do nível padrão do mar para o nível FL, o nível 080 ou FL 080, dá no mesmo, né? Então, no nível padrão do mar, temos a temperatura de 15 graus Celsius. Agora, 15 menos 16 é igual a menos 1. Já está ficando mais clara a questão aí, né? Menos 1 grau Celsius é a temperatura aqui em cima. Temperatura padrão. Vezes 0,4 vezes FL. Qual o FL que temos aí? 0,80. Você sempre coloca o valor do FL aqui, do jeito que estiver lá. 0,80, FL 100. Por quê? Se você multiplicar por 80, é a mesma coisa que multiplicar por 0,80, tá? Dando o mesmo. Erro de temperatura é igual a regra de sinal. Sinais iguais vai ser positivos. Se fosse diferente, mais por menos seria negativo, tá? Sinais iguais, menos com menos dá mais. Regra da matemática. Menos 6 mais 1 vezes 0,4 vezes o 0,80, que é o nosso FL. Erro de temperatura é igual a menos 6 mais 1, menos 5 vezes 0,4 vezes 0,80. Menos 5 vezes 0,4 vezes 0,80. Use a calculadora sempre na prova da ANAC. Por mais que seja o cálculo 1 mais 1, coloca lá 1 mais 1. Por quê? É muita coisa para estudar e é muita... A cabeça esquenta muito. Usa a calculadora, é permitido. Calculadora de 4 operações, né? Menos 5 vezes 0,4 vezes 0,80, ou 80, dando o mesmo, né? É igual a menos 160 pés. Esse é o nosso erro de temperatura, tá? Agora vamos calcular o nosso erro combinado, que é igual ao erro de pressão, que foi 0, aqui, 0, mais erro de temperatura. Esse sinal de mais aqui é o da fórmula. Agora, esse sinal aqui é o do próprio valor que obtemos aqui. Então, erro combinado vai ser igual a mais por menos, sinais diferentes, vai ser negativo, isso é sempre. Mais por menos é igual a menos.
0 menos 160 vai ser igual a menos 160. O que? Pés. Né? Vou apagar essa parte aqui para não confundir os cálculos. Agora vamos, por final, calcular a nossa altitude verdadeira. A altitude verdadeira é igual à altitude de pressão, que é de 8.000 pés. Se FL é 0,80, a altitude de pressão vai ser 8.000 pés, né? Mas erro combinado. Esse sinal de mais aqui é da fórmula. E temos o sinal de mais aqui, que é do número, do valor obtido. Regra de sinal, né? A altitude verdadeira é igual a 8.000, que é a altitude de pressão, mais por menos é igual a menos. 8.000 menos 160, que é igual a 7.840 pés. Pronto. Simples. A altitude verdadeira é igual a 7.840 pés. Agora, de acordo com as alternativas lá, né, temos a alfa aí. A altitude verdadeira é igual a altitude de cidade. Nós ainda não calculamos a altitude de cidade. Para a gente não ter tanto trabalho, vamos tentar com outra alternativa. Se não der certo, a gente calcula a alfa também. Aí temos a nossa altitude verdadeira, que é igual a 7.840 pés. Aí na Bravo temos. Ele quer confirmar se a altitude verdadeira é maior do que a altitude de pressão. A altitude de pressão nesse caso aí é de 8.000 pés. Por quê? Quando fala assim, FL 0,80 é altitude pressão de 8.000 pés. Da mesma forma que eu falar FL 100, a altitude de pressão vai ser igual a 10.000 pés. E daí por diante, né? É simples, é só colocar dois algarismos zero aqui na frente e ler 8.000. Se eu colocar dois algarismos zero aqui na frente, ler 10.000 pés, seria a minha altitude de pressão. É simples, né? Aí, ó, a Bravo diz o seguinte: a altitude verdadeira está maior do que a altitude de pressão? Não, ela está menor. Vamos para Charlie. A altitude de pressão está menor que... Não, a altitude verdadeira, ela está menor que a altitude de pressão? Sim. A altitude verdadeira está menor que a altitude de pressão. Portanto, a alternativa Charlie. A altitude verdadeira menor que a altitude de pressão. Tudo bem, pessoal? Agradeço muito pela atenção. Espero que todos vocês tenham entendido aqui. E deixarei meu contato aí do Facebook para mais... Se quiserem me adicionar, pode ficar à vontade, tá? Tenham bons estudos, bons voos e boa prova da ANAC. Pode copiar. Com atenção nos cálculos, tá bom? Bons estudos, boa prova. Valeu, pessoal, muito obrigado.